Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver aqui um problema de tensão plana usando elementos triangulares, o elemento plano triangular de 3 nós. Tá? O problema consiste numa chapa com dimensões 100 por 100 milímetros, espessura 2 milímetros e onde é aplicado aqui uma pressão de 400 megapascal na superfície indicada, e aqui já é dada a discretização da placa em 2 elementos, tá? E a correspondente numeração aqui dos nós e dos elementos, e também são dados aqui os valores do módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Então a proposta aqui é desenvolver a formulação de elementos finitos para esse problema e determinar os deslocamentos nodais e os respectivos campos aí de deslocamento e tensão nos elementos. Então, como dado de entrada, né, ou como dados de entrada, nós temos aqui a nossa matriz de incidência, né, dada aqui pela numeração da malha, que mostra aqui a conectividade entre os nós e os elementos, né, 2 elementos, nó I, J, K, referente ao elemento triangular. Nós temos aqui a nossa tabela de propriedades, que contém aqui dados do material e da espessura, né, é o mesmo material para os 2 elementos nesse exemplo, e aqui as coordenadas nodais, para um sistema de coordenadas adotado aqui no nó 4. Para esse problema, nós sabemos aqui que o sistema global de equações, né, na forma F igual a K vezes U dos nós, ele vai ter uma dimensão 8 por 8, né, a matriz de rigidez, uma vez que aqui o problema consiste de 4 nós, né, cada nó apresenta 2 graus de liberdade. Então aqui nós temos as dimensões aqui dos vetores e da matriz de rigidez do sistema global. E além disso, né, nós temos aqui as condições de contorno dadas aqui pela simbologia dos apoios. Então no nó 1 tem o deslocamento y0, né, deslocamento x livre. No nó 3, deslocamento x e y 0, né, e no nó 4, deslocamento x e y também 0. Né. Essas são as condições de contorno essenciais do nosso problema. Com base aqui nas propriedades dos materiais, né, nós podemos escrever a nossa matriz constitutiva de cada elemento, a matriz D, que relaciona aqui o vetor de deformações com o vetor de tensões, né, nessa formulação na forma vetorial das grandezas. Tá? Então a matriz D, que é a matriz constitutiva, né, para o caso de tensão plana, que é esse problema que nós vamos resolver, e para um material isotrópico linear, elástico, né, a matriz D tem essa formulação dada aqui, certo? Depende do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson. Então, consultando a nossa tabelinha de propriedades, né, nós podemos aqui escrever a matriz D de cada um dos elementos, okay? Do elemento 1 e do elemento 2. Ela é a mesma matriz porque é o mesmo material para ambos os elementos. Então, essa é a primeira matriz aqui escrita para os elementos. A segunda matriz que nós vamos usar futuramente aqui é a matriz de funções de forma, tá? Representada aqui pelo N, pela matriz N. E essa matriz, né, relaciona aqui ou interpola os deslocamentos nodais do elemento, gerando aqui um campo, né, de deslocamento no domínio do elemento. Tá? Então aqui está marcadas as dimensões aqui dessa matriz dos vetores. Né? O U do elemento aqui tem a componente na direção x e na direção y. E os deslocamentos nodais, né, referem-se ao nó I, J, K e a direção x e y de cada um deles. Né? Então uma dimensão 6 por 1. E a matriz de funções de forma tem uma dimensão 2 por 6, conforme já conhecida aí do elemento
triangular plano, né, de 3 nós. Então está aqui a expressão da matriz de funções de forma. Aqui tem as expressões de suas componentes, NI, NJ e NK, que só dependem das coordenadas nodais, né? E ela vai ficar aqui em função do x e do y da componente. Essa matriz aqui é função de x e y. E o A aqui representa a área do elemento. Okay? Então, consultando a matriz de incidência e a tabela de coordenadas, né, nós podemos determinar aqui cada uma dessas componentes para o elemento 1 e para o elemento 2. O IJK é dado aqui na matriz de incidência para o caso do elemento 1, né, e os respectivos valores das coordenadas x e y, xj, xi e as demais aqui são dadas aqui na tabelinha de coordenadas. Uma coisa importante aqui é que a área, ou 2 vezes a área, estou deixando uma expressão aqui embaixo, né? Esse valor de área pode ser determinado a partir das coordenadas nodais por meio dessa fórmula, né? E essa fórmula fornece uma área positiva desde que a numeração dos nós, dadas aqui na matriz de incidência, seja dada em sentido anti-horário, tá? Que é o caso aqui. Okay? Então, substituindo aqui os valores, nós vamos ter as seguintes matrizes aqui para o elemento 1 e para o elemento 2, representadas aqui. Observe que aqui fica a função do x e do y. Né? Então, estão determinadas as matrizes de função de forma para o elemento 1 e para o elemento 2. A partir de uma expressão já conhecida. Né? Uma outra matriz aqui que também nós podemos escrever para os elementos é a matriz de deformação e deslocamento, que ela relaciona os deslocamentos nodais de um elemento com as componentes de deformação. Okay? E essa matriz, né, de deformação e deslocamento é dada aqui pelo operador gradiente simétrico, tá, a expressão dele aqui, sobre a matriz de funções de forma. Tá? Então aqui também tem as dimensões, né, que vão ser geradas aqui pela multiplicação dessas duas matrizes. A matriz B vai ter uma dimensão 3 por 6. No caso do elemento triangular 3 nós, né, a expressão final é dada aqui em destaque aqui. Tá? Observem que essa matriz só depende da área, que é um valor conhecido, e das coordenadas dos nós, também. Aqui a simbologia usada por exemplo, YJK corresponde a YJ menos YK. Okay? YKI corresponde a YK menos YI. Né? E os nós IJK novamente são dados aí na matriz de incidência e suas coordenadas na tabela de coordenadas nodais. Então, fazendo a substituição dos valores, também temos aqui a matriz para o elemento 1 e para o elemento 2, a matriz de deformação e deslocamento. Só depende das coordenadas dos nós. Determinada a matriz constitutiva e a matriz de deformação e deslocamento, a matriz B, nós podemos calcular a matriz de rigidez de cada um dos elementos, né? Então essa é a expressão da matriz de rigidez, a expressão geral, né, da matriz de rigidez para casos planos e tridimensionais. Tá? E no caso particular do elemento triangular com espessura constante, né, todos os termos aqui são constantes, podem sair aqui do integrando, né, tal que a expressão final aqui da matriz de rigidez deixa de ser uma integral, não é necessário resolver uma integral, né? É uma multiplicação de matrizes, né, vezes a espessura, vezes a área do elemento. E essa matriz de rigidez, no caso do elemento triangular 3 nós, ela tem dimensão 6 por 6. Pode ser verificada aqui pelas dimensões das matrizes já determinadas anteriormente. Então, executando a substituição aí para o elemento 1 e elemento 2, tá, estão aqui mostradas as matrizes de rigidez, dimensão 6 por 6, com a respectiva marcação dos graus de liberdade. Okay? Então observem aqui que
a marcação dos graus de liberdade pode ser dada por um vetor, que estou chamando aqui de GDL, né? E esse vetor tem uma dimensão 1 por 6 e ele pode ser obtido a partir da matriz de incidência, né, determinado aqui a numeração dos nós, IJK, representando a numeração dos nós dada na matriz de incidência. Tá? Então, se a gente pegar aqui por elemento 1, eu tenho 1, 2, 4, IJK. Substituindo aqui nesse vetor, né, vocês vão ver que a marcação vai ser dada 1, 2, 3, 4, 7, 8. E idem para a matriz de rigidez do elemento 2, que tem uma numeração 2, 3, 4. Então, que a marcação dos graus de liberdade aqui, de linhas em colunas, vão ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa marcação vai ser usada na montagem da matriz de rigidez global, né, por meio do operador de montagem, aqui representado pela letra A. Então, a matriz global é uma montagem da matriz de rigidez de cada elemento, tá certo? Então, respeitando aí a marcação das linhas e colunas, né, marcadas anteriormente, a gente consegue preencher a matriz de rigidez global, né? Nesse exemplo tem dimensão 8 por 8. 8 é o total de graus de liberdade do nosso problema. Então, essa é a matriz de rigidez global. Para avançar aqui no desenvolvimento do sistema global, né, nós podemos também já escrever o vetor de deslocamentos nodais, o vetor global, né? Então também tem uma dimensão aqui 8 por 1, né, já conhecida. Para cada nó aqui eu tenho a componente x e y, né, do nó 1, do nó 2, do nó 3 e do nó 4. Tá? Então, incorporando as condições de contorno já conhecidas aqui dos apoios, né, nós podemos reescrever o vetor de deslocamentos nodais, né, nesse padrão aqui, já com os zeros representando as condições de contorno essenciais do problema. E o último vetor é o nosso vetor de forças global, né, F. Ele é composto aqui pela soma de 4 parcelas. A parcela P representa as forças pontuais, né? Todos esses vetores têm dimensão 8 por 1 também nesse problema, né? Para a soma aqui dá o vetor F dimensão 8 por 1. Nesse problema em particular, nós não temos cargas pontuais, né? Tal que o vetor é todo nulo. O vetor de forças de reação apresenta valores desconhecidos, né, a serem determinados aí nas posições de grau de liberdade com condições de contorno essenciais. Então, por exemplo, aqui no nó 1, a direção y, né, tem uma força de reação associada, porque aqui a direção y está restrita, né? E idem para o nó 3 e 4, né? Aí nesses casos tem a direção x e y com condições de contorno. Então, o vetor R também pode ser escrito, conhecido, e os seus valores a serem determinados. O vetor FB representa um vetor que vem das forças de campo, via um operador de montagem, né, o mesmo operador de montagem usado na matriz de rigidez global. O FB minúsculo representa as forças de campo de cada elemento. E o Fs corresponde ao vetor de forças de superfície. Okay? Também é dado pela montagem do vetor Fs minúsculo de cada elemento. Então vamos ver aqui em separado como obter esses dois vetores nesse problema, né? O vetor R já está conhecido, o vetor P é todo nulo. Então o vetor de forças de campo, Fb, né, dado ali pela montagem do vetor de forças de cada elemento, tem as seguintes considerações aqui, tá? O Fb maiúsculo aqui, nessa simbologia usada, né, ele é um vetor de forças de campo, mas tem unidade de medida força, tá? Ou seja, vai ser dado em newtons aqui. E o vetor Fb minúsculo é o vetor de forças de campo do elemento E, né, também tem uma unidade de medida força. Esse vetor de cada elemento é dado por uma integral, né,
da função de forma de cada elemento transposto, FB agora do elemento, que é diferente desse FB global, ok? De ômega, tá? Onde o ômega representa o domínio aí do problema. Para esse caso particular, né, nós vamos ver que não temos força de campo atuando, né? O vetor FB, ele pode ter uma componente x e y, é o vetor aplicado aí. Esse sim é o vetor de campo dado aí como força por unidade de volume. Poderia ter uma componente na direção x, atuando aí em um ou em todos os elementos da malha, né? E componentes na direção y, tá? Nesse problema em particular, no elemento 1 e no elemento 2, tanto a componente x como o y são nulas. Não temos forças de campo atuando aqui nesse problema. E aqui também deixei em destaque as dimensões aqui dos vetores, né, e das matrizes, mostrando como vão ser dados aqui quando for efetuada a multiplicação, né? Então, nesse caso aqui, o vetor de forças de campo, né, dado aqui por essa integral, ele vai ser todo nulo, ok? De cada elemento, né? E aqui também está destacado a numeração dos graus de liberdade, tá? Seguindo aquele vetor GDL, ok? Para o elemento 1, para o elemento 2. Tal que agora eu consigo fazer a montagem, né, do vetor de cada elemento num vetor global, FB. Okay? Nesse exemplo, novamente, vai ser preenchido somente com zeros, tá? Então, o vetor FB é nulo e o vetor FS representa o vetor de forças de superfície, tá? Então, aqui a simbologia também utilizada é que o Fs é uma força de superfície. Nesse caso aqui tem unidade de força, tá? Já está transformado aqui em unidade de força, para ser somado aqui com os demais, que também tem unidades de força, newtons, né? E o Fs minúsculo é o vetor de superfície, também com unidade de força, atuante em cada um dos elementos da malha, né? E o vetor maiúsculo é obtido pela montagem do vetor de cada elemento. Então, o vetor de força de superfície de cada elemento, ele pode ser obtido também por uma expressão integral, né, no contorno gama, certo? Onde está atuando a força de superfície. Então ele é uma integral em gama da função de forma do elemento E transposto, vezes um vetor Fs do elemento E, que é diferente do vetor global, ok? De gama. Aqui também está destacado as dimensões aí desses vetores, né, conhecidas, tá? E uma forma aí de ajudar na solução dessa integral em d gama, onde d gama representa o contorno onde o carregamento está aplicado, o carregamento de superfície. Nesse exemplo aqui, a nossa pressão P de 400 megapascal é a força de superfície, ok? Uma forma de auxiliar na solução dessa integral é transformar o domínio aqui de gama num domínio local aqui, que vai ser chamado aqui de ds, tá? De menos 1 até 1, ok? Então aqui surge aqui um determinante do jacobiano dessa transformação, tá? E o vetor de forças de superfície do elemento E também pode ter componentes na direção x e direção y, ok? E esse vetor de superfície do elemento E, esse sim é dado como força por unidade de área, ou seja, newton por metro quadrado, ou megapascal, ou pascal, né? No caso aqui a pressão está dada em 400 megapascal, ok? Então nesse exemplo, no elemento 1, eu não tenho nenhuma força de superfície atuando, nenhuma das suas arestas aqui de contorno, né? E no elemento 2, eu tenho o vetor componente x0, né, para esse sistema de coordenadas adotado, e componente y menos 400, ok? Força por unidade de área, megapascal. Aqui nós estamos usando as medidas em newton e milímetro quadrado, ok? Ficam compatíveis, né?
O desenvolvimento dessa integral, ele permite aqui obter três possibilidades, né, para o vetor de forças do elemento E, forças de superfície, né? Cada uma delas referente a alguma aresta em que o carregamento está atuando, ok? Então, se ele estiver atuando na aresta IJ, eu tenho essa expressão. Se for na JK, tenho essa segunda. E se for na IK, tenho uma terceira expressão. Observem aqui que as posições vão se alternando aqui, né, dependendo de onde a força de superfície está atuando. Okay? E aqui entra a componente x e y do carregamento do vetor força de superfície Fs maiúsculo. Aqui. Nesse problema, essa expressão vale quando a espessura é constante, ok, pessoal? E o Lj, LJK, LK representa o comprimento da aresta onde o carregamento está atuando. Tá? T e T a espessura. Então, nesse nosso problema em particular, né, se a gente olhar a matriz de incidência, no elemento 2, onde eu tenho o carregamento de superfície atuante, ele está atuando no nó 2, 3, que para a gente é o nó IJ. Tal que a expressão que eu vou usar para o vetor de força de superfície do elemento E é aquela referente ao LJ. Né? Então, tem as posições aqui específicas da nossa força de superfície, em megapascal, né, nesse caso. Então, fazendo a multiplicação aqui, L vezes T sobre 2 vezes o vetor, as componentes x e y do vetor força de superfície, nós vamos chegar aqui, para o caso do elemento 2, nesses valores. Tá? Aqui agora já está dado em Newton. Né? Observe que aqui eu tenho comprimento e comprimento, né, que dá um metro quadrado aqui, e essa força aqui está dada em Newton por unidade de área, né? Tal que o resultado aqui gera um valor em Newton, tá certo? Em newtons. E no caso do elemento 1, o vetor é todo nulo porque eu não tenho nenhuma força de superfície atuante. E aqui também é feita a marcação dos graus de liberdade, ok? Conforme aquele vetor de graus de liberdade mostrado. Tal que agora é possível executar a montagem do vetor de força Fs, que vai compor aqui a somatória para gerar o vetor global de forças. Então, nesse caso aqui, então, tem a montagem, a marcação dos graus de liberdade da posição aqui dos valores no vetor global, né, que a gente conhece de antemão que ele tem uma dimensão 8 por 1. Finalmente, então, é possível somar aqui todos esses vetores, né, já determinados, e escrever o vetor F global. Okay? Então, está aqui a expressão dele, onde os R's e 1y, 3x, tal, são as forças de reação a serem determinadas. E tal que, então, torna-se possível escrever o sistema global de equações, né? Nós vimos que ele tem dimensão 8 por 8, aqui é a matriz de rigidez, né? E os vetores 8 por 1. A solução desse sistema fornece os deslocamentos nodais desconhecidos. Tá? Nesse caso aqui nós temos apenas 3 deslocamentos que precisam ser determinados. Né? A solução desse sistema pode ser feita usando o particionamento. Tá? Em alguns vídeos aí do canal a gente já mostrou como fazer o particionamento de um sistema global. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou deixando aqui até o subsistema particionado já, que permite a determinação dos deslocamentos desconhecidos, e aqui os valores de cada um deles, tá? Fazendo a solução desse sistema. Tendo determinado aqui os deslocamentos nodais, né, torna-se possível determinar as forças de reação. Também estou deixando o sistema... a equação matricial que permite a determinação aí das forças de reação, tá? E aqui os valores correspondentes, já convertido aqui para kilonewton nesse caso. E aqui pode-se observar aqui que respeita as condições de equilíbrio, tá? Se você fizer a somatória de força em x,
Vai ver que vai dar zero, e a somatória de força em Y, né? Considerando a pressão, convertendo a pressão aplicada lá na superfície numa força equivalente, né? Você vai ver que a somatória de força em Y também vai dar zero, vai atender o equilíbrio. Determinado então os deslocamentos nodais aí de toda a malha, né? Valores determinados pelo sistema global e os valores já conhecidos das condições de contorno, nós podemos escrever o vetor de deslocamento nodal de cada elemento, okay? Do nó I, J, K de cada um dos elementos, né? Componente X e Y de cada um deles. Tá? Então, de novo, o IJK, dado aqui na matriz de incidência, a gente pode utilizar aqui os valores já determinados e escrever o vetor de deslocamento nodal do elemento 1 e do elemento 2. Tá? Então está aqui o vetor de deslocamento nodal do elemento 1, que aqui é o nó 1, 2 e 4, né? Então, x e y do nó 1, x e y do nó 2, x e y do nó 4. Tá? Nesse caso, o nó 4 é valor nulo, né? E idem aqui para o elemento 2. Que é o nó 2, 3 e 4, né? Então, x e y do nó 2, né? Está aqui, e é x e y do nó 3, x e y do nó 4, que são condições de contorno. Então, esses são os vetores de deslocamentos nodais dos elementos. Nós vimos lá que, como nós já determinamos as funções de forma, né? A multiplicação das funções de forma pelos vetores de deslocamentos nodais do elemento fornece o campo de deslocamento U. Então aqui o N e o UN de cada elemento já estão determinados, né? Tal que o campo de deslocamento U vai ter uma dimensão 2 por 1, referente à direção x e y, né? Pode ser calculado aqui, multiplicando aqui, por exemplo, o elemento 1 é o N1, que já foi determinado, vezes o dos nós do elemento 1. A multiplicação linha com a coluna vai me dar essa função aqui. Primeira linha com a coluna. Segunda linha com a coluna me dá essa segunda função referente ao deslocamento em Y. A primeira referente ao deslocamento X no elemento 1. E idem aqui para o elemento 2. Tá? Tal que aqui nós temos as funções que representam os campos de deslocamento na direção x e y de cada um dos elementos. Então, usando aqui essas expressões, nós podemos botar uma imagem, como está aqui, representando aqui na forma de um gradiente de cores, né, o deslocamento na direção x e na direção y. Tá? Então aqui a primeira imagem refere-se à direção x, né? Então aqui eu tenho a função, nesse caso aqui é 22x menos 16y sobre 37,125. Me dá esse gradiente aqui, ilustrado. E no elemento 1, né? Esse é o elemento 1 de baixo, o elemento 2 é esse de cima. E no elemento 2 o gradiente é dado aqui por 2x dividido por 1,2375. Tá? Aqui é até mais fácil de ver, né? Quando o x é zero, o deslocamento é zero. Então tem toda uma faixa aqui de deslocamento nulo, né? E à medida que o x vai aumentando, eu vou ter nesse gradiente vertical, né? No caso do elemento 1, o gradiente tem uma inclinação, porque eu tenho as duas componentes aqui, ó, a x e a y. Tá? E no caso do deslocamento em y, nós temos aqui o deslocamento em y, a expressão desse deslocamento para o elemento 1 e para o elemento 2, também é possível plotar. E ele tem um padrão interessante, né, que inverte aqui o x com o y, né? Então, se você observar aqui no elemento 1, à medida que eu vou variando o y, né, para qualquer valor de x, eu vou ter o mesmo valor de deslocamento, certo? Então, fica essas faixas horizontais. E analogamente aqui para o deslocamento do elemento 2, né, eu vou ter essas faixas verticais. Porque para qualquer valor de posição x, né, para qualquer valor x, o deslocamento ao longo de toda a altura y é o mesmo, tá certo? Independe do y. Né?
Também é interessante aqui substituir os valores de x e y em cada uma das funções e identificar os valores aqui obtidos para os campos, ok? Então, por exemplo, aqui na posição x igual a, no elemento 2, na posição x igual a 100, né, que seria essa posição do nó 2, tá certo? Se você fizer a conta 112 vezes 100 dividido por 31.125, né, você vai obter o valor menos 0,302. E a mesma coisa aqui considerando o elemento 1, né? E isso vale para todo o domínio de cada um dos elementos, né? Essas funções são válidas no domínio, né, ou dentro aqui de cada um dos elementos. E aqui também é interessante observar a continuidade do campo, né, em toda a interface na aresta compartilhada entre dois elementos, né? Então isto é bastante importante, é a continuidade do tipo C0 aqui no caso, né? Nós vamos ver que o campo de deslocamento ele é contínuo entre os elementos, não só nas posições nodais, né, mas também ao longo de toda a aresta aqui compartilhada. Além do campo de deslocamento, também é possível determinar o campo de tensão, né? Nós sabemos que o campo de tensão de cada elemento é dado aqui por essa expressão. Eu coloquei aqui as dimensões daqui das matrizes dos vetores, né? Já todas as expressões já foram determinadas, então é possível aqui calcular as expressões do campo de tensão, que tem componente x, y e o tal xy, né? Na consideração de tensão plana, para o elemento 1 e para o elemento 2, ok? Nós temos a matriz constitutiva do elemento 1, do elemento 2, a matriz B, deformação e deslocamento, do elemento 1 e 2, e os deslocamentos nodais aqui também já foram escritos, tá certo? E só lembrando aqui que B vezes U dos nós é a deformação, o vetor de deformações epsilon, né? Então, D vezes epsilon me dá o nosso vetor sigma aqui, com as componentes xy e tal xy, o sigma xy aqui no caso. Então, executando aqui a multiplicação das matrizes, nós obtemos aqui esses valores de tensão no elemento 1, né? Tensão sigma x, sigma y e tal, e no elemento 2. Né? Observe que aqui, conforme esperado, né, como a aproximação do campo de deslocamento é linear, os campos de deformação e tensão são constantes. Okay? Por isso até o elemento triangular 3 nós também é denominado, né, de elemento deformação constante. Então aqui no elemento 1 eu tenho essa deformação em x, e no elemento 2 eu tenho o valor positivo dela, né, nesse exemplo. Né? Tal que se a gente plotar isso na forma também de uma imagem, né, aqui eu tenho as componentes da tensão em x, em y e o tal xy, tá? E aqui fica claro aqui a descontinuidade entre os elementos, né? Então, em um elemento, em todo o seu domínio, eu calculo o mesmo valor de tensão, ou de componente de tensão, né? E num elemento vizinho, né, eu tenho um valor que não necessariamente garante uma continuidade, né? Então aqui no caso do elemento da componente x, né, o elemento 1 ele vale menos 1600 sobre 99, que dá menos 16.16, tá? E no elemento 2 eu tenho o valor positivo, 1600 sobre 99, que dá um valor positivo 16.16. Estão todos em megapascal, ok? Então eu tenho essa descontinuidade entre elementos, né? E a mesma ideia aqui para as componentes y e tal xy. Sendo que na componente tal xy eu tenho os dois valores negativos, né? Na componente y o elemento 1 tem um valor negativo de menos 280 e o elemento 2 um valor positivo de 4 megapascal, tá? Aproximadamente. Então uma prática comum, né, para minimizar aqui essa descontinuidade é fazer uma média nodal, né? Então é pegar os nós compartilhados e aplicar uma média dos valores dos elementos que compartilham esse nó, ok? E aí aplicar um gradiente linear, né,
com esses valores médios, ok? Então, fazendo isso para esse exemplo, nós vamos chegar na seguinte imagem aqui, né? Nós vamos ter um gradiente variando linearmente e nas posições de compartilhamento de nós é feita uma média, tá? Então aqui no caso da componente x, se a gente pegar essa faixa aqui, vocês vão ver que ela representa o valor zero, porque a média aqui dá zero. Tá? E idem para a componente y, se fizer a média aqui desse valor, nós vamos chegar mais ou menos aqui em menos 141, ok? No nó 2, aqui o nó 3, aqui o nó 4, né? O nó 2 e 4 compartilham são compartilhados entre os elementos 1 e 2, né? E a gente aplica um gradiente linear, né? Variando aí do valor de nó que não está compartilhado até os nós compartilhados, tá? Então essa é uma prática comum, né? Realizar essa média nodal dos elementos, tá? E a mesma ideia aqui para o tal xy. Então é isso, pessoal, um abraço, até a próxima.